Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde você estará quando o relógio marcar meia-noite? Paz e graça, sou o pastor Patrick Ribeiro e hoje é o dia 1 da nossa contagem regressiva para o grande dia da sua virada. É hoje, 31 de dezembro de 2025. Olha, fiz essa pergunta porque o lugar onde você vai estar quando o ano começar, com certeza revelará quem governa a sua vida. Sim, querido. O governo da nossa vida é revelado não a partir daquilo que nós falamos, mas a partir daquilo que nós fazemos. Queridos, a virada do ano, ela é todos os anos, né? Ela acontece de maneira repetida e segue o mesmo ritual. Contagem regressiva, abraços, promessas, mas a Bíblia vai nos ensinar algo poderoso sobre isso. Para o povo de Deus, novos começos sempre foram marcados por momentos de consagração e não apenas de comemoração. Você vai perceber isso, por exemplo, quando Noé sai da arca. O que ele faz? Logo no momento em que começa ali a contagem do novo tempo aqui na Terra. Entenda, quando nós começamos algo novo, um ciclo novo, uma etapa nova na nossa vida, sempre é fruto de consagração e não apenas de celebração. Quando Jesus iniciou o seu ministério, para onde ele foi após o batismo? Para o deserto, consagrar a sua vida ao Senhor. Quando ele subiu ao céu, ele disse para os discípulos ficarem aonde? Reunidos em Jerusalém, orando, fazendo o quê? Consagrando a sua vida ao Senhor para o novo ciclo que se começa. Quando nós falamos de início do ano, nós estamos falando de conclusão de um ano, de um período, de um ciclo, para começarmos outro. E todo início de ciclo é fruto de consagração. Assim como toda conclusão é fruto de celebração. É por isso que passar um ano na igreja, orando, buscando ao Senhor com a comunidade de fé, não é simplesmente uma celebração ou um ritual vazio. É um momento onde você está dizendo para Deus, eu estou começando esse ano na sua presença, porque o Senhor é o Rei da minha vida. No livro de Salmo 92 diz que é bom bendizermos e darmos graças ao Senhor. Começar o ano na presença de Deus, querido, é demonstrar alinhamento espiritual. É compreender que a sua identidade não é forjada em cima de um individualismo, em cima de simplesmente de celebrações vazias. Inclusive, quando nós construímos rituais sadios, eu não estou dizendo de tradições vazias ou rituais pagãos, estou dizendo de um ritual que glorifica ao Senhor. Nós estaremos construindo também uma identidade. Sabe por quê? Rituais, guarda isso, moldam a identidade. E eu tenho falado nos últimos vídeos aqui para os irmãos que mais do que crenças e valores, nossa identidade é que determina o nosso comportamento e tudo que procede dele. É saber quem somos e de quem pertencemos. Agora também entender por que eu faço as coisas. Quando nós criamos esse processo de repetição, o nosso cérebro ele vai aprender. Ele vai aprender que aquilo é importante. Aquilo que se repete é um momento importante e acaba gerando em nós esse senso de identidade. Por exemplo, quando a família começa o ano adorando a Deus, o cérebro vai registrar isso como Deus sendo prioridade. E eu quero exatamente fazer essa pergunta. O que é prioridade para você? O que de fato você faz que mostra que Deus é prioridade? Amado, entenda bem. A Bíblia vai nos mostrar ao longo de tanto tempo, e eu já te citei aqui, esses ciclos sendo celebrados, esses ciclos sendo comemorados. Isaac, ele, quando estava na terra de Gerar, ele plantou e ele passou ali um ano trabalhando na terra e mesmo diante das lutas, mesmo diante do desgaste, entulhando os poços dele, a Bíblia vai dizer que ao final de um ano ele colheu 100 vezes mais. Mas você vai perceber o que Isaac fez quando chegou na terra de Gerar? Sim, ele adorou ao Senhor, ele consagrou ao Senhor. É importante entender que um ano abençoado é fruto de uma consagração. E os pagãos fazem isso. Pessoas de outras vertentes religiosas têm essa tendência de fazer isso. Eles vestem suas roupas da cor que
que é pertinente a eles, vão para o mar, apresentam suas oferendas, as suas ofertas aos seus deuses, porque eles entendem que consagrar a seu Deus ali é importante. Só que nós, como cristãos, temos andado no caminho inverso. Nós temos, em nome dessa religiosidade moderna, nos abdicado e abandonado tradições que fortalecem a nossa fé, em nome da individualidade. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 6, Deus vai dizer para Moisés transmitir aos homens que deveriam ensinar seus filhos ao deitar, ao se levantar. Josué capítulo 24 vai dizer, ele vai declarar que ele e a casa dele serviria ao Senhor. E você lembra quando Josué declara isso? Quando ele estava entrando, quando ele havia dominado o povo, né? Havia dominado a Canaã, fugiu aqui a palavra, a Canaã, e ele estava ali chamando o povo para uma nova aliança, já que um novo ciclo estava começando. Quando Deus falou isso para Moisés, em Deuteronômio capítulo 6, o povo estava começando uma nova aliança e Deus um novo ciclo também para caminhar no deserto, porque a terra prometida já estava ali próximo. Então Deus dizendo, olha, não é apenas um discurso, essas duas ordenanças ou esses dois princípios. Aqui nós vamos perceber que, tanto em Josué quanto em Deuteronômio 6, eles estão dizendo que ensine os filhos a deitar e levantar, ou eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é hábito. Segundo, isso é exemplo. Terceiro, isso é legado. Então, quando você leva seu filho, o menininho, a sua criancinha, para passar a virada do ano na igreja, e você faz isso todos os anos, isso mostra para os seus filhos que um hábito saudável. Você está mostrando exemplo de que a prioridade da sua casa não é apenas uma celebração entre amigos, entre familiares, mas sim uma consagração ao Deus que você serve. E terceiro, isso é um legado. Seus filhos reproduzirão isso à frente. A questão é que o inimigo tem tentado convencer-nos de que essas coisas, é só da religião. Não é sobre religião, é sobre devoção ao Senhor que nos deu a vida, ao Senhor que nos chamou. Estar na igreja no dia 31 de dezembro não é um ritual vazio, é uma decisão de servir ao Senhor. Então, querido, em tempos em que tanta coisa está mudando, está sendo reinventada na fé, muitos de nós temos abandonado esses hábitos saudáveis, temos abandonado esses rituais que glorificam o Senhor, sabe? E passar virada de ano cultuando ao Senhor é um hábito, é um ritual que nós não devemos deixar. Tantos outros que nós não devemos abdicar. Então esteja na casa de Deus, traga a sua família, ensine, não pelo que você fala, ensine pelo exemplo. Quem começa o ano servindo ao Senhor, não apenas vive um novo ano, sim, mas vive um novo caminho. E é sobre isso que nós estamos falando nesses 10 dias, sobre ter uma grande virada na nossa vida. E a grande virada começa em um momento, em um start. Dê seu start diante do Senhor, consagrando ao Senhor e apresentando ao Senhor. O relógio vai mudar hoje, meia-noite, né? Vai mudar para 01 do ano de 2026. Mas eu quero falar uma coisa, que o seu ano não vai mudar quando o relógio muda. A sua vida vai mudar quando você decidir colocar Deus como centro da sua história. E é por isso que eu desafio vocês hoje a estar com a gente, adorando ao Senhor. Sabe? Um terceiro, eu quero, antes de concluir, falar sobre 3 benefícios, né, que estar hoje conosco vai trazer para a sua vida. Primeira coisa, vai organizar a identidade da sua casa. Segunda coisa, vai criar memória emocional dos seus filhos, estar na presença do Senhor. E terceiro, vai transmitir valores espirituais para toda a sua descendência. Eu sei que estar hoje, à meia-noite, para alguns é desafiador, mas lembre bem, a jornada de fé nunca foi sobre facilidade. A jornada de fé nunca foi sobre ter tudo certinho para poder então adorar a Deus. É só você lembrar, o povo caminhando no deserto. É só você lembrar de toda a história dos apóstolos, pelas lutas e desafios que eles enfrentaram para poder ter uma vida de comunhão com o Senhor. Então, vença seus desafios, supere os seus medos e venha estar com a gente hoje, 31,
para o dia 1º, na grande celebração, mas também na grande consagração ao Senhor. Deus te abençoe e quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, glorificar o Senhor, porque eu sei que existem valores que têm se sucumbido ao longo do tempo, existem costumes, existem hábitos que têm sido substituídos. O hábito de comunidade, o senso de comunidade tem sido substituído pelo senso de individualidade. Cada um tem buscado viver a sua própria vida, do seu jeito, sem olhar a importância da comunidade na vida das pessoas e na vida da igreja como um todo. Mas hoje, Pai, eu oro pedindo que o Senhor resgate, nesse ano de 2026, ó Deus, o senso de comunidade no meio do seu povo, a importância de estarmos juntos como igreja para louvar o teu nome. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pai amado, eu apresento a vida deste irmão, desta irmã, diante do Senhor, para que eles possam cada vez mais desfrutar da bênção que o Senhor derrama quando todos estão reunidos. A palavra diz que os irmãos apóstolos, nossos queridos apóstolos, estavam todos reunidos no mesmo lugar e o Senhor derramou o Espírito Santo. Salmo capítulo 133, no versículo 3, vai dizer que é na unidade, é quando os irmãos estão em comunhão que o Senhor ordena a bênção. E eu creio que hoje será uma noite abençoada, porque estaremos em comunhão, reunidos no mesmo lugar, consagrando o nosso 2026 e agradecendo pelo nosso 2025. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu te espero hoje, 21h30, na Igreja Presbiteriana Renovada aqui de Almenara, fechando esse ciclo maravilhoso de 2025 e consagrando o de 2026. Até lá. Tchau.